porque o Ministério da Agricultura cortou em 42% o orçamento previsto para o seguro rural, um montante de mais de 90 milhões de reais. Entidades do setor já criticaram essa medida e dizem estar preocupadas. Isso se soma ao fim também, você lembra, da isenção para títulos como as LCIs, mas em especial a LCA, que impacta o setor. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Guilherme Viveiros, que é gestor de investimentos da WFlow, que eu tenho o prazer de receber aqui. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão nos escutando. É um prazer enorme estar aqui contigo para falar um pouco sobre os investimentos, os impactos, né, que a população, de maneira geral, né, vai sentir, né, no bolso, né, tanto no aumento dos custos, né, quanto também na diminuição da rentabilidade, né, dos Então, investidores. eu quero inclusive depois chegar até no consumidor final, Guilherme, mas queria começar exatamente pelas empresas, né? Como exatamente essa previsão de um orçamento menor, 42% menor do seguro rural, pode impactar o setor do agronegócio? Vitor, o seguro, né, propriamente falando de seguro, né, ele tem uma cultura ainda ínfima dentro do investidor, né? O investidor agro, né, o empresário, ele é um eterno otimista, né? Então, ele muitas vezes ele não contrata o seguro porque ele acha que vai dar tudo certo, né, no seu negócio. E essa diminuição, né, é exatamente contra essa cultura que a gente deve ter, né, o investidor empresário, de proteger a sua safra, tá? A gente vinha com um orçamento aí por volta de R$ 1 bilhão, né, 1 bilhão, e agora está uma redução de 42% aproximadamente, né? Trazendo esse orçamento para 600 milhões. A gente olha, não é um valor tão pequeno quando a gente olha historicamente. Tá? Em 2019, entre 2015 e 2019, a gente tinha aí por volta de 400 milhões. Houve uma elevação, né, de 2021 até 2024, 25 esse ano, para R$ 1 bilhão. Né? Isso, obviamente, diminui o custo da contratação. Esse programa de subvenção, né, diminui o custo da contratação do seguro. Tá? Mas ainda assim é um orçamento relevante, tá? Mas, por outro lado, né, a gente está vendo aí algumas catástrofes ambientais, né, oscilações de temperatura, de clima, mudanças climáticas muito grandes. Isso prejudica muito, né, a agricultura, principalmente os pequenos agricultores. E com isso, né, eles são impactados diretamente. Óbvio que o preço das commodities agrícolas, elas são reguladas de maneira internacional. Então, o produtor não tem tanta força para controlar esse preço. Então, o impacto vai diretamente no produtor rural, né? Perde a competitividade do Brasil na sua produção, né? Porque o custo para produzir acaba ficando um pouco maior. Guilherme, e pensando exatamente ainda nas empresas, há alguma perspectiva de um impacto em apólices já contratadas ou não? Não, não, porque a contratação, né, e o pagamento do prêmio, ele ocorre no ato da contratação. Então, quem já contratou essa pólice, né, já garantiu o orçamento, digamos, do governo. Óbvio que a gente, vendo pelo programa, né, até o momento, até maio, foi contratado 181 milhões, né, de reais em subvenção pelo programa. Então, a maior parte agora vem nesse segundo semestre, né, que vai ter uma redução drástica. E isso vai impactar muito, né, o estado do Paraná, que tem uma elevada contratação, né, da região sul, que tem digamos, essa política de contratação de seguro mais forte, né, dentro da gestão de riscos do próprio agricultor, né? Guilherme, pensando no impacto para o consumidor, né, com a perspectiva evidente de um repasse desses custos, a gente já consegue mensurar algum tipo de impacto do ponto de vista inflacionário ou a gente não tem ainda como mensurar isso do ponto de vista de números, né? Não dá para mensurar, porque a gente, nesse momento ainda, porque a gente tem que separar o que é o preço do grão através de commodity, né, e o que o produtor rural consegue repassar via esse custo, né? Então, é um cálculo bem complexo de se fazer, né, averiguar que realmente quem é que está fazendo contratação desse seguro. Por exemplo, 43% é para soja, tá? A soja é um preço de commodity internacional, não tem tanto controle. Então, consequentemente, a gente não vai ter um preço maior da soja aqui para o Brasil, né, para o consumidor final. Mas quem vai pagar essa conta, consequentemente, é o produtor rural.
E, Guilherme, pensando né, o país regionalizado, você citou, por exemplo, o sul do país, eu queria entender quais são essas perspectivas em torno dos estados mais afetados. A gente tem dados para conseguir embasar isso ou não? Tem, a gente tem, o governo divulga, né, quais são esses estados que mais contratam essa pólice. O Paraná, né, de longe, é o estado que mais contrata e usa esse programa de subvenção do governo. Tá? E aí vem com em torno de 40% do programa de subvenção. Tá? Então, o sul do país, como produtor rural e contratação de apólices do programa de subvenção, são os maiores consumidores desse programa. Isso aliado, né? Eu queria voltar um pouquinho a essa taxação das LCAs. Essa taxação de 5%, né? O governo vem defendendo, inclusive, que são títulos que vão continuar incentivados por terem uma tributação menor do que aquele 17,5%. Mas eu queria entender, a partir desse cenário também de financiamento, principalmente pensando do ponto de vista da concessão de crédito, o que a gente pode esperar de todos esses movimentos, né, ao mesmo tempo, dado que o agronegócio é normalmente, né, considerado ali um motor da economia brasileira. O que a gente pode esperar, agora falando especificamente sobre a taxação das LCAs? Mais um impacto, né, Vitor? O agro está sendo bombardeado aí com novas alíquotas, né, de novas tributações. Esse impacta tanto o agricultor, né, contratar quem contrata essa dívida, né, quanto o investidor, tá? Porque essa alíquota ele vai encarecer o custo, né? Isso aí vai ser aproximadamente 0,5, 0,6%, né, ao ano, que eleva o custo do agricultor, né? E ao mesmo tempo ele diminui a rentabilidade, diminui a atração, né, deste tipo de investimento. Então a gente impacta tanto a quem está emprestando quanto quem está consumindo essa dívida, e quem está ficando com esse recurso no final é o governo, né, com o aumento da alíquota. Óbvio, ainda distante, né, dos 17,5 que ele pretende para os demais investimentos não isentos, mas diminui em si a atratividade de realizar um investimento, né? Se a gente já tem um nível de poupança bem baixo, né, comparado com os países do Oriente, a gente está incentivando ainda mais o consumo ao invés de poupar e investir, né? Conversei aqui com o Guilherme Viveiros, que é gestor de investimentos da WFlow. Queria te agradecer pela disponibilidade, dizer que as portas estão sempre abertas aqui no CNN Money.